sou o Elon, faz um pouquinho de tempo que eu não gravo porcaria nenhuma, mas beleza. Estou aqui para gravar uma resenha um pouquinho diferente. Normalmente, as resenhas que eu faço, elas são de um livro em específico. Mesmo se o livro é de alguma coleção, eu acabo só fazendo dele, contando exclusivamente dele. Dessa vez eu vou montar, vou mudar. Eu vou fazer a resenha de uma saga. Vai ter alguns spoilers, mas não vai escapar disso. Não vai ser spoilers de, meu Deus do céu, eu perdi toda a emoção do livro. A resenha é feita de um... Eu gaguejei por causa de quanto eu sou inconformado com essa situação. A resenha é de uma série, pelo menos o primeiro livro, virou filme. Ele saiu dos cinemas há pouquíssimo tempo atrás. Lá você deve ter conhecido como O Sétimo Filho. A coleção, na verdade, é As Aventuras do Caça-Feitiços. Bom, eu vou primeiro falar do meu desespero com aquele filme. Porque o filme, ele é baseado, eu diria que não é nem baseado, ele pega os nomes dos personagens e muda tudo. Tem algumas licenças poéticas que são até convenientes, só que ele muda alguns pontos que... Tá, pode ter ficado bom ou não em filmes, só que você simplesmente destruiu. Não tem nem como consertar toda a série. Vamos começar. Nesse mundo, no mundo da história, existem os caça-feitiços. O que é um caça-feitiços? Ele é um ser que... Eu digo um ser por causa que ele é um pouquinho diferente de um humano normal. Ele é um ser que ele consegue lidar com coisas sobrenaturais. Sejam ogros, sejam bruxas, sejam fantasmas. O que é sobrenatural que uma pessoa normal, muito entre aspas, não consegue lidar, o caça-feitiços é o cara pro negócio. Só que para você ser um caça-feitiços, você só precisa de um pequeno detalhe. Você precisa ser o sétimo filho de um sétimo filho. E o que acontece? Nosso querido Thomas Ward, ele é um sétimo filho de um sétimo filho. Vamos pegar o esquema lá, que o livro é mais ou menos fantasia e idade média. Você tá lá, todo feliz, sorridente, saltitante. Seu primeiro filho, você vai dar o quê? Tudo que você tem de importante. Talvez você guarde um pouquinho de coisa pro segundo, mas tudo que é de importante, mais importante, vai pro primeiro. Pro segundo, você não, um pouquinho. Mais ou menos. Pro terceiro, já não tem mais porcaria nenhuma pra você poder dar. Você guarda um pouquinho de dinheiro, paga pra, por exemplo, um ferreiro, ensinar para o seu filho a arte de ser um ferreiro. Ele vai ser um aprendiz de ferreiro. Tem mais um pouquinho lá, o seu quarto filho, quinto, sexto e o sétimo. E aí, o que o sétimo ganha? Vamos lá. Um tapa na bunda. Então, vai lá, filho. Agora imagina o sétimo filho de um sétimo filho. O que ele deve ganhar? Porcaria nenhuma, né? Porque o pai dele já recebeu pouca coisa. Acontece que o pai de Thomas, ele recebeu um dote da mãe. A mãe de Thomas, ela é simplesmente chamada como mãe. Um dote muito, mas muito grande. Simplesmente toda uma fazenda. Ela só se casou com o pai de Thomas porque ele é um sétimo filho. Então vamos lá. Thomas nasceu, cresceu, chegou mais ou menos naqueles 11, 12 anos de idade que ele já estava na hora dele aprender alguma coisa. A mãe dele virou e falou: eu quero que o Thomas seja aprendiz do caça-feitiços. E não é qualquer caça-feitiços, era John Gregory. Um senhor entre seus 50 e 60 anos, talvez até um pouquinho mais, a idade dele nunca disse com muita certeza, e ele é simplesmente o melhor caça-feitiços. Você olha pra ele, vê um senhor velho, você fala, se eu fizer boom na frente dele, o cara cai morto. Mas não, tem muita coisa que ele... Não tem outra palavra. Ele dá muito cacete, garoto de 15 anos, em quesito de energia. John Gregory chega, conhece Thomas e vai cumprimentar Thomas. E uma coisa que ele percebe que é muito importante: Thomas é canhoto. Isso é algo que é repetido a exaustão em todos os livros. Todos os caça-feitiços são canhotos.
Uma coisa que eu vi no trailer do filme eu já fiquei puto. Eu olhei pro trailer do filme e vi, ele tá usando a espada com a mão direita. Tá usando o cajado com a direita. Se uma coisa que é repetida tanto nos livros não foi seguida à risca, imagina o que ele fez com o resto. Mas vamos voltar lá. Thomas e Gregory começam a viver uma relação de mestre e aprendiz. Gregory leva Thomas para casa dele, mostra tudo o que acontece, onde estão as bruxas enterradas vivas, mas elas estão enterradas, onde ele pode andar pelo jardim, e ele apresenta pro ogro. Eu não vou falar o nome do ogro, porque o nome do ogro só vai aparecer lá pro livro 11 ou pro livro 13, se eu não me engano. 13, se eu não me engano ele vai aparecer pro livro 12 ou 13. 12 ou 13. Eu não lembro, gente. É lá por final mesmo. Só pra dizer, a coleção ela terminou, tá? São 13 livros e tem uma segunda coleção que está sendo escrita. No Brasil hoje eles têm até o 8º. Tá? Só pra situar vocês. O bicho-papão ele é educado, mas ele não é educado. É aquela pequena troca de favores. Bicho-papão não. Ogro. Por que eu tô com bicho-papão na cabeça, hein? Tudo bem. Ele tá aqui, ó. Embaixo da cama. Voltando. Apresenta sobre o ogro e Thomas tem umas tarefas diárias. Por exemplo, ir no vilarejo, que é um pouquinho de distância do caça-feitiço. Afinal de contas, caça-feitiços não são de confiança. Eles mexem com coisas sobrenaturais. Como você consegue se sentir bem perto de uma pessoa assim? Thomas ele foi lá pro vilarejo, pegou tudo que ele precisava e voltou para casa de Gregory. No meio do caminho encontra uma garota, Alice. Dá pra você entender já que vai rolar um romancezinho entre os dois, que ela vai ser melhor amiga dele, por aí vai. Só tem um pequeno problema. Alice usa sapatos de bico fino. E de acordo com Gregory, isso é provado no decorrer da história, mulheres que usam sapato de bico fino têm grandes chances de ser uma bruxa. Alice é uma bruxa. E uma daquelas extremamente poderosas. Ela tem mais ou menos a idade de Thomas, tá? Só pra situar vocês. E mesmo assim, os dois são simplesmente inseparáveis. Inimigos naturais, caça-feitiços e bruxas. A história do primeiro livro é bem fina. Vocês podem ver que o primeiro livro ele é realmente fino. E as letras são bem espaçadas também. Isso faz com que a leitura é muito gostosa. Você faz ela assim, desse jeito. Os primeiros livros, sem segredo. Thomas aprendendo, o relacionamento dele com a Alice acaba ficando naquele de chove não molha porque Gregory conhece a Alice. Mas ele sabe que a Alice não é uma bruxa de verdade, uma bruxa 100% má. Então ele atura a garota. Tem até uma época que ela mora junto com os dois. Só que, conforme vai se desenrolando a história, entra o capeta nela. Diabo, demônio, Satã, Lulu, Didi. Lulu? É Lulu. Eu, uma galera do ensino médio, a gente falava, quando a gente queria... Como era a escola evangélica, a gente ia falar Lulu, Didi, se a gente falar alguma coisa nesse sentido. Lulu, Lulu, Lúcifer. Nossa, velho. Sim. O diabo entra na história por causa que as bruxas querem ferrar com Thomas. Porque elas conseguem entender que Thomas vai ser um oponente muito difícil. Afinal de contas, a mãe dele casou com o pai de Thomas simplesmente para tê-lo, para concebê-lo. No dia que Thomas nasceu, ela escreveu uma carta e mandou para John Gregory. A carta estava escrita: John Gregory, meu filho acabou de nascer. Ele é o 7º filho de um 7º filho. E ele vai ser o seu último aprendiz. Vai ser o melhor aprendiz que você já teve. E ele vai ser um dos melhores caça-feitiços que já existiram. John Gregory odeia qualquer tipo de adivinhação, de predestinação. E ele fica muito irritado. É um dos motivos que ele fica meio ressabiado de aceitar Thomas como um aprendiz. Por causa do diabo, que ele realmente... O foco dele é o Thomas. Eu quero pegar o Thomas, quero ferrar com o Thomas. Thomas acaba sendo enviado para outro caça-feitiços, que também era aprendiz de John Gregory, para treinar. E aí, nesse momento, que Thomas, além da inteligência que ele desenvolvia com John Gregory, ele tem um mestre de artes marciais.
Eu não vou falar muito disso, porque isso é tipo livro 5, livro 4, nessa média. Eu só vou falar sobre mais um personagem que eu adoro. Uma personagem, né? Apesar que uma personagem, whatever. É uma bruxa. Ela é uma bruxa que ela é por ela. Ela não tá nem aí pro clã dela. Ela segue o clã dela, mas ela segue enquanto é bom para ela. E ela também não tá nem aí para o caça-feitiços. Ela sabe que eles são inimigos, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E nessa história, ela acaba se afeiçoando muito a Thomas. O nome da bruxa, Grimalkin. Sendo que o 9º livro, o livro que tá para lançar no Brasil, ele é único e exclusivamente sobre ela. E ela é uma personagem, assim, maravilhosa. Você vai adorar ela. Um trecho muito legal é que isso é lá pro 10º livro, não que eu muito me engane. Ela vira pra Alice e pra Thomas e fala: olha, Alice, você tem todo o seu poder, um poder que nenhuma bruxa consegue encontrar. Thomas, você tem o seu poder, que eu não vou dizer, por causa que existem algumas coisas sobre os antepassados de Thomas e até o que Thomas é na realidade, que você vai virar e falar: nossa, eu acho que a galerinha do mal vai ter algum tipo de problema muito sério. Ela vira, fala pra Alice isso, fala pra Thomas sobre isso, e ela vira e fala: e eu sou Grimalkin. Pra você ver o quanto que ela é poderosa. Do Caça-Feitiços é isso. Eu não vou dizer muito, senão eu vou me empolgar demais. Essa é uma série que eu gosto muito. Eu tentei ao máximo falar sobre a série, chamar vocês pra série, sem dar spoilers que vão ser aquela explosão de cabeça. Os momentos de explosão de cabeça eu deixei para que vocês percebessem eles sozinhos. Então eu vou só dizer alguns trechinhos. Dos livros, eu diria que eu gostei mais do último. Mas eu só gostei mais do último por causa do Bicho-Papão. Bicho-Papão, Thomas. E o quão Thomas, você percebe o crescimento de Thomas. Até certo ponto, eu sinceramente imaginava o Thomas meio criança. Ele, nessa época, ele já tinha lá para os seus 16, 17 anos. Na minha cabeça ele parecia ter 12. Mas em um momento específico do último livro, você vê o quanto que Thomas cresceu. Quanto que ele cresceu. E isso é levado para a próxima coleção, que depois eu vou fazer resenha dela, que é de uma forma maravilhosa. O personagem que eu mais gostei, claro, Grimalkin. Uma personagem que vocês devem ficar de olho é a mãe de Thomas, definitivamente. E um trecho que eu mais gostei do livro... Tem tantos... Eu poderia dizer o momento que Thomas conhece as tias dele. Ou o momento que Thomas aprende a lutar. Realmente. Mas eu acho que eu vou ficar com uma coisa um pouquinho mais clássica. Que é quando Thomas descobre o que ele é de verdade. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha aí embaixo. Se vocês gostaram desse esquema que eu fiz de falar sobre uma saga e não só um livro dela em específico, comenta aí também ou fala alguma outra saga que vocês querem que eu fale. E não se esqueça, Facebook, Twitter, a gente tá pra mim com mais uma coisinha aí pra vocês. É só isso, pessoal. Até a próxima!